De novo, brigadão, Rodrigo, pelo espaço, o tempo aqui de conversar com a gente sempre começa assim, da forma mais tradicional possível, né? Para quem não te conhece, para quem não acompanha o Rodrigo, contar um pouquinho da sua jornada, como você chegou até aqui, CEO hoje da Febracis Rio e Lisboa. Eu comecei a trabalhar com 12 anos, eu comecei numa fabriquinha de pipa, eu era inconformado desde criança, eu venho de uma família muito humilde, mas eu entendi que começar fazendo pipa era um ingrediente que eu precisava para ter o que eu queria. Eu queria pipa, minha mãe não tinha dinheiro para comprar, né? Então minha mãe já trabalhava numa fabriquinha, ela já fazia. Eu sou paulista, né? Então vou fazer uma inserção antes disso, né? Em São Paulo, empinar pipa é prazer da molecada. Então eu comecei trabalhando empinando pipa, fazendo pipa, né? Porque eu gostava disso. Depois disso, com 15 anos, 15 para 16 anos, eu entrei como office boy de uma multinacional, e aí uma multinacional se tornou uma multinacional depois de um tempo, porque, para falar a verdade, eu queria jogar bola. E eu tive a experiência com futebol, ela não foi tão bem sucedida assim, tive a chance de morar em alguns lugares por causa da bola. A bola me deu uma possibilidade também de depois, a partir do ingresso que eu fiz como office boy nessa empresa, poder começar a estudar, que foi o melhor investimento que eu fiz. Então, eu comecei como boy dessa empresa, passei 18 anos nessa trajetória, passei por diferentes áreas. A vantagem que eu sempre digo que de ter começado literalmente por baixo é que é mais difícil as pessoas te enrolarem, né? Sim. Quando você passa por atividades a qual você não entra no topo da pirâmide, o processo você foi apresentado por ele. E esse ingrediente, para mim, foi facilitado ao longo da trajetória de 20 anos da mesma empresa, porque eu conheci todo mundo que cresceu na empresa. Né? Eu tive a chance de ser office boy de diretoria, e a minha grande vantagem é que essas pessoas a qual eu prestei serviço, elas se tornaram presidentes de unidade. Esses presidentes de unidade já conheciam a minha atividade enquanto office boy, então era um cargo de confiança, né? Eu lembro que eu buscava cheque, nem se usa cheque mais, né? Eu buscava cheque para um superintendente, eu rodava a cidade de São Paulo inteira, eu conhecia tudo da cidade de São Paulo, e aí ele me dava um bilhetinho de metrô para ir, eu ia a pé para poder parar no fliperama e jogar um pouquinho de fliperama escondido, com um malote no bolso, com o cheque. E era a chance que eu tinha de me divertir um pouquinho, porque ou empinava a pipa e ia com os dedos todos cortados trabalhar, e eu chupava o dedo e fazia assim, porque precisava se divertir um pouquinho. E depois disso eu fui galgando os caminhos dentro dessa mesma empresa até me tornar diretor, ter várias praças sobre responsabilidade, vários segmentos, ter a chance de ter tido a experiência de liderar muita gente ao longo da jornada. E eu comecei mais ou menos por aí. Depois disso, eu não parei nunca mais, eu sempre gostei de trabalhar, e aí apareceu uma chance de eu vender um sonho ou comprar um sonho de alguém. Literalmente sonho, tá? Porque eu larguei tudo para abrir uma padaria. Nossa. A dinâmica foi muito, muito, muito diferente de tudo que eu já tinha vivido. A chance de eu ter feito coisas no meio do caminho de... Opa, cortou minha câmera aqui por algum motivo. Cortou, voltei. Pronto, já sei, já fiz bobeira. E aí, o que aconteceu? Nessa trajetória toda, Renatão, eu comecei a ficar inconformado pelo que eu ganhava, pela condição de vida que eu não podia dar para minha família, mas eu entendi que se eu estudasse, já que o futebol foi um bom ingresso para mim nessa trajetória. Eu estudei 11 anos sem folgar nenhum semestre, né? Eu emendava uma faculdade na outra, uma pós-graduação na outra, porque era a chance que eu tinha de pleitear vagas dentro da empresa que eu trabalhava, né? Eu trabalhei na Serasa, isso não tenho nem que esconder isso, porque eu tenho um baita de orgulho, tudo que eu tenho, tudo que eu construí, foi caráter, inclusive, foi das pessoas com quem eu trabalhei. Tive chefes maravilhosos, tive chefes também que me ensinaram o que não fazer, mas eu fui galgando carreira lá dentro. Então, eu passei por produto, passei muito tempo pelo comercial, e o comercial eu me descobri. Entendi que ali é que eu sabia fazer coisas, era ali que eu me dedicava, era ali que eu entregava coisas, era ali que eu aprendia todos os dias, era ali que eu tomava canseira de cliente. Hoje em dia nem tem mais, né? O Zoom não te dá tanta canseira assim, né? Porque você marca um horário, o cara atende, né? Mas num tempo não tão remoto assim, você marcava visita e o cara te deixava uma hora e meia no sofá, né? Sim, era complicado, imagina. Depois de tudo isso, eu passado 18 anos dentro dessa empresa, para completar a maioridade, eu tinha a chance de continuar a carreira com um plano de sucessão e tudo. Me foi apresentada a possibilidade de eu abrir uma franquia. Eu queria sair já, eu tinha um filho que tinha 1 ano mais ou menos, aí eu abri uma franquia, larguei tudo, absolutamente tudo, ninguém acreditou nisso, e fiz a Win.
Peguei 18 anos, 13º, tudo que eu tinha guardado, FGTS, e abri uma padaria no Rio de Janeiro. E aí essa padaria funcionou, abriu a segunda, abriu a terceira, em uma jornada de 5 anos mais ou menos, a gente foi comprando empresas, né? Eu formei uma holding de alimentos e bebidas com outros sócios, isso prosperou, a gente tinha 60 e poucos CNPJs ao longo de 7 estados, com 4 marcas, uma holding forte, eu liderando a unidade de negócios, principalmente voltado o comércio mesmo de venda de pão, doce e sorvete, que era a holding a qual eu tinha. E aí fiquei mais um tempinho, eu vendi essa operação, falei, agora eu não vou fazer mais nada, eu vou me encher de tatuagem, porque eu acho que eu vou ter a chance de jogar futebol, que é uma das paixões a qual eu tenho aqui no Rio de Janeiro. Morando 15 anos no Rio, eu tive que aprender a jogar futebol, já que pipa não funcionava mais. Alguns dizem que eu não jogo tão bem. Eu tenho um diretor aqui que faz uma brincadeira, a qual ele sempre diz que ganha, eu sempre digo que ganha, e no futebol ninguém perde, né? Todo mundo ganha. É um esporte que todo mundo, a rede a qual eu frequento, todo mundo diz que é 100%. Todo mundo ganha, ninguém perde. Eu nunca vi um negócio desse. É complicado mesmo. E aí eu fui fazer um pouco de coisa sobre essa, falei, vou me encher de tatuagem, vou jogar futebol, mas não adiantou muito tempo. Uma pessoa que trabalhou comigo na Serasa, que era uma coordenadora minha, disse, olha, você precisa conhecer uma pessoa que tem tudo a ver contigo. Eu frequentei o universo de uma maneira muito resumida, tá? Mas eu frequentei o universo de quase um ano dentro de uma operação da XP, um dos maiores escritórios da XP. Fui aprender sobre investimento, que eu não entendia absolutamente nada, eu mal sabia a diferença entre renda fixa e renda variável. Eu me desafiei a aprender isso, porque era uma das caixinhas de habilidades a qual eu não tinha naquele momento. Então, eu já tinha frequentado o mundo do crédito, né, o mundo da fraude e o mundo da concessão, né, que tinha a ver com a Serasa. Eu havia frequentado o ambiente do comércio, fui aprender a separar a briga de garçom, que eu nunca tinha vivido isso. Separar a briga de chefe de cozinha querendo tacar água quente porque ele chegava bêbado dentro da operação. Então, também fui aprender a fazer isso, mesmo com 11 anos de estudo, Fundação Getúlio Vargas, todas aquelas coisas que gabaritam a formação de um alto executivo, eu fui me desafiar, fui querer aprender um pouco sobre isso. Depois fui aprender sobre investimento, tive uma jornada rápida dentro de uma empresa de operação financeira, para poder estruturar modelo de negócio. E desde a virada do ano, um grande amigo meu de futebol, que é o Zé André, com qual eu tenho uma dívida não vou nem dizer que é uma dívida de gratidão, né? Ele me desafiou a sair da zona de conforto, então se hoje eu estou aqui é graças a ele, é um cara qual eu me espelho, um baita de um profissional, um cara que me desafia todos os dias a aprender sobre inteligência emocional, e aí foi onde eu assumi a operação do Rio, para poder alavancar negócios da Febracis. A gente é uma unidade de um cara super conhecido, um mestre literalmente nesse ambiente, que é o Paulo Vieira, né? Um cara, assim, sensacional, um cara que mudou a forma com que as pessoas entendem sobre inteligência emocional, mudou a minha forma de entender sobre o universo de inteligência emocional. E eu chego na Febracis depois dessa jornada toda aí de quase 30 anos, e eu costumo brincar desarmando paraquedas no ar, né? Porque eu me tornei diretor muito cedo, né? Assumi posições de alta liderança muito cedo, eu tinha 26 para 27 anos. Então eu digo que eu estou há pelo menos 20 anos desarmando, pulando do avião com paraquedas todo embolado, e eu brinco com todo mundo, eu nunca quebrei as minhas pernas, né? Eu continuo com as 2 pernas inteiras. Então, eu acho que algumas coisas eu consegui fazer no meio do caminho. Tomei alguns sustos, é bem verdade, mas acho que a gente tem tempo para falar sobre isso daqui a pouco. Acho que todo mundo tem que tomar uns sustos, né, Rodrigo? Se for tudo perfeito, é estranho, né? Não é uma vida, né? Eu vou te dizer, ter padaria não me colocou ponte de safena porque Deus não quis. Olha, antes de continuar aqui, só vou deixar aqui os comentários aqui, ó. A Roseli mandou um boa noite, o Diogo Campos, grande líder aqui também, deixou aqui a mensagem aqui para você.